Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Brandino, sou coordenadora, professora, idealizadora do Instituto Brasileiro de Saúde Mental Materna, o IBRAMATER, e será um prazer estar aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a depressão pós-parto, o que precisamos saber. Antes da gente iniciar, sempre antes de eu iniciar as aulas, os módulos, eu sempre gosto de ter um bate-papo e saber o que vocês já sabem sobre isso, quais são as noções, quais são as ideias do que seria a depressão. A depressão é um tema tão usual, as pessoas falam tanto sobre ele, que todo mundo tem a sensação de que já sabe, né? Então, nós precisamos conhecer bem. E muitos alunos falam assim, Ana, mas todo mundo tem depressão. Onde você vai, pessoal, tem depressão, né? E daí a importância da gente realmente saber diagnosticar e realmente saber diferenciar, né, o que é um humor patológico do que é um humor normal. E o desafio quando se trata de maternidade é muito maior, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês, que além de qualquer diagnóstico, além de qualquer manual, a gente precisa ter um olhar integral sobre o que é ser mulher nessa sociedade contemporânea, né? E o impacto disso na saúde mental e na vida. Nós falamos muito sobre isso, nós temos um módulo inteiro sobre o que eu preciso saber antes de atender nessas mulheres, e eu trago um recorte muito grande socioeconômico das pluralidades. A gente não fala mais de uma maternidade única. A gente precisa pensar em uma maternidade enquanto plural, precisamos pensar em situações de vulnerabilidade, né? E nesse contexto socioeconômico, político, que sim, a gente vai compreender um adoecimento materno. Então, é um conhecimento complexo que exige sim um estudo, que exige sim uma formação específica, não é qualquer profissional que fez psicologia ou que fez psiquiatria, enfim, que estudou a área da saúde, que pode identificar e pode tratar a depressão realmente como ela merece. O grande problema que a gente tem é justamente esse, porque as pessoas estão chegando sem condições, sem um treinamento, sem um conhecimento real sobre o tratamento e o reconhecimento da patologia em mulheres e mães. Então a gente precisa ter muita atenção, tá, em todos os detalhes, em tudo que atravessa, todos os atravessamentos em relação ao adoecimento materno. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a depressão pós-parto, né? Em um outro momento a gente vai poder conversar sobre toda a parte socioeconômica, cultural, social, política, que eu acho que é a nossa base, é nosso alicerce para a gente compreender a depressão pós-parto. Quando chega uma paciente já adoecida, nós temos que fazer todo um recorte, todo um olhar sobre romantização da maternidade, sobre culpa, sobre toda aquela questão da rede de apoio que não acontece, sobre a desigualdade no cuidado, na divisão desigual de tarefas, no machismo, a gente tentar compreender toda uma gama contextual daquela família, né? Então, sempre que a gente for conversar com uma mãe, que ela nos procura, né? Geralmente a família está desesperada nesse momento do pós-parto, essa mãe está desesperada, a gente tem que acolher com muito carinho e lembrar que a gente vai tratar essa mulher que ela está adoecida, mas nós temos recursos e nós temos toda a condição de fazer uma prevenção para que esse quadro não aconteça, tá? Então a nossa luta ela é muito grande para que a gente consiga sim ter o trabalho do pré-natal psicológico ou do enxoval emocional, enfim, ter um trabalho de prevenção na gestação, a partir do momento em que as mulheres entram numa fase que elas podem engravidar. Então a gente já começar com um trabalho de conscientização, de políticas públicas, que é o que a gente vem fazendo, né? Para que não chegue naquele ponto da depressão, da psicose puerperal, que a gente sabe que é um tratamento mais difícil, mais sofrido e que tem um maior impacto, ok?
Então eu vou fazer uma pincelada bem rápida para vocês, né, aqui. Lembrando que no nosso curso a gente tem um módulo bem grande, é um dos nossos maiores módulos, é o módulo de depressão, tá? Então eu começo explicando o que são os transtornos de humor, quais são as funções psíquicas que ele afeta, quais são os tipos de depressão, tá? Então a gente não tem só um tipo de depressão. Vocês sabem qual é a depressão perinatal? É depressão maior, é distimia, qual é o tipo de depressão? A gente precisa conhecer um pouquinho sobre isso, né? Nós temos aí o transtorno disfórico pré-menstrual, que está em alta, que é super polêmico, né? E a gente precisa conversar sim um pouquinho sobre todos esses outros quadros, certo? Então, quando a gente fala em depressão pós-parto, eu logo já penso em depressão perinatal. Por quê? Porque a depressão, ela não acomete só no pós-parto. Geralmente, 60% das mulheres que chegam no pós-parto adoecidas, elas já dão sinais antes, certo? Então, na gestação, a gente já tem sinal de sintomatologia depressiva. Se a gente fizer uma boa anamnese, a gente vai ver que ao longo da vida essa mulher já dava sinais de que ela tem depressão. Essa semana uma moça me procurou, ela está gestante e me falou: Ana, eu tô ótima, eu acho que eu nem preciso de psicólogo, eu vim aqui porque meu médico meio que me induziu a só ter uma conversa com você. Mas eu tive depressão pós-parto no meu primeiro, e aí todo mundo tá muito assustado e querem saber como que eu posso prevenir para não ter no segundo. Eu falei, que bom, se todas as pessoas tivessem essa oportunidade de trabalhar com prevenção, a gente teria um resultado incrível, incrível. Sim, a gente consegue prevenir depressão pós-parto. Mas vamos lá. Então, além disso tudo que eu estou dizendo para vocês, a gente tem que pensar em todo um contexto, tá? O adoecimento enquanto uma construção social, né? A gente tem que pensar nele enquanto uma construção social, não apenas como doença física, tá? Então, a gente vai estar sempre ampliando um pouquinho sobre isso. E alguns sintomas importantes, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre critério diagnóstico baseado no manual, tá? Manual de doenças mentais da DSM-5-TR e também baseado nos nossos livros, nos nossos manuais, na minha experiência clínica. Vou trazer um pouquinho para vocês um pincelamento. Quais são os principais sintomas, né? Pensando que a gente tem uma prevalência de 15 a 30% das mulheres com depressão pós-parto, tá? A gente vê estudos que até 50% dessas mulheres que apresentam depressão pós-parto, elas já tinham sinais e já davam indícios de que tinham depressão. Um ponto importante que eu acho que a gente tem que conversar aqui. O CID-10, ele vai afirmar que para ser depressão pós-parto, a sintomatologia ela tem que surgir até 6 semanas no pós-parto. Aí vem o DSM-5 e já traz 4 semanas. Nós vemos, quando a gente começa a estudar vários artigos científicos, um consenso que nós temos na área da perinatalidade seria uma média de 1 ano após o parto, tá? Então as pessoas perguntam, o puerpério vai até quando? Gente, a gente não tem como estipular, né, uma data certa, mas a gente coloca mais ou menos até a menstruação vir. Alguns falam sobre a menstruação voltar, outros falam até o desmame, outros falam até 1 ano, tá? Mas aqui a gente utiliza geralmente até 1 ano da criança, que a gente sabe que é um momento crucial aí e muito importante, né? É uma diferença, outra pergunta que sempre me fazem, né? É diferente do blues puerperal? É diferente, tá? O blues puerperal, gente, ele é um luto, ele é uma fase de adaptação que a maioria das mulheres passam, onde ela tem que elaborar várias identidades aí, né? E ter uma nova identidade. Então é um processo de luto em que a gente elabora perdas, mudanças, um novo nascimento. Eu sempre digo que nasce uma criança, nasce uma mãe, tá? Então a gestação é também da mãe, é também do pai, é também da família. Então nós estamos com uma mãe recém-nascida, com uma família recém-nascida, tá? Então tem todo aquele processo de adaptação a esse nascimento. E aí seria o baby blues, certo?
Agora, muitas pessoas passam pelo baby blues, mas muitas pessoas não, tá? Então não é uma regra aí, embora a gente vê uma taxa alta de 70, 80% de mulheres que passam por isso, tá? Que fica mais chorosa, fica mais insegura. Eu lembro que no meu primeiro filho eu chorei muito depois do nascimento. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? E eu falei, será que eu tô com depressão pós-parto? Porque eu ficava desesperada. Eu cheguei a procurar a minha obstetra na época e falar, doutora, eu acho que eu preciso de algum medicamento, porque eu não tô conseguindo ficar tão bem nesses primeiros dias. Mas eu lembro que durou uns 3 dias e depois eu fui conseguindo me recuperar. Mas enfim, tem uma infinidade de fatores, né? Eu tinha várias questões pessoais que me favoreceram uma insegurança maior, e o primeiro filho a gente tem um impacto maior, enfim. Um outro momento eu posso estar contando essas minhas experiências, né? De 3 partos, 3 puerpérios, e cada um muito diferente do outro. Mas vamos lá, retomando aqui. Então, a sintomatologia da depressão pós-parto. Nós vamos pensar que a depressão pós-parto, ela é uma depressão maior, tá? Ela entra dentro da classificação de uma depressão maior, com início no periparto, certo? Então, a gente vai pensar naquela sintomatologia que a gente sabe de depressão maior. Então, tristeza extrema, culpa, choro incontrolável, perda de apetite ou comer em excesso, tá? O sono, gente, o sono é um ponto muito essencial aqui e muito difícil, porque a gente fala que a mulher ela pode ter insônia ou excesso de sono, mas como que a gente vai identificar isso numa mãe recém-parida que precisa amamentar teoricamente de 3 horas, que tem um bebê que está chorando, que está em adaptação, né? Então o sono é algo que a gente tem que ter muito cuidado para ter como critério diagnóstico, tá? Tem que ter uma anamnese muito boa. Mas o sono, gente, ele vai ser nosso principal aliado na hora do tratamento. Então, vou conversar com vocês daqui a pouquinho que eu sempre utilizo a qualidade de sono para esse tratamento, para essa depressão, tá? O apetite, ele é variável, tá? A irritabilidade e raiva. Então, são mulheres que são muito irritadas, elas relatam muita raiva relacionada ao parceiro, tá? Uma sensação de ser incapaz de cuidar do bebê, de não ser adequada no papel de mãe, preocupações muito reais em relação ao bebê e um certo desinteresse. Eu escuto muito que as mulheres chegam para mim e falam, eu não tenho vontade de estar perto do bebê, eu não tenho vontade de pegar no colo, eu não acho bonitinho, eu não consigo me vincular, eu não consigo olhar nos olhos. E tem alguma coisa muito errada comigo. E aí vem uma culpa muito grande, porque espera o que da mulher? Exatamente o oposto, tá? É o momento do amor, é o momento da vinculação, é o momento de eu já nasci amando, tá? E aí vem uma outra discussão complexa, que também hoje a gente não vai poder entrar nela, né? Sobre o mito do amor instintivo materno, quanto ele gera uma culpa, sim, ele é adoecedor, tá? A gente tem muitos pontos para conversar. Essa gestação foi planejada, não foi? Em que contexto, com qual idade, teve apoio, a mãe teve o apoio ou foi abandonada, é mãe solo, não é mãe solo, tá? Então assim, a gente tem que pensar numa infinidade de contextos. A gente tem uma fadiga extrema, dor no corpo, cefaleia, algumas mulheres relatam muita dor. Aí a gente sempre tem que excluir, viu, gente, questões relativas ao parto. Então, foi parto normal ou nasceu por meio de cesárea, teve anestesia, essa dor no corpo, dor de cabeça, pode ter sido alguma questão, algum agravamento, a gente tem que sempre excluir, tá? Então, as mulheres que tomaram uma anestesia, tiveram sedação, enfim, a gente sempre olhar que essas dores de cabeça, se realmente não tem a ver com nada relativo ao parto, tá bom? Então, tem algumas questões que são importantes pra gente conversar. E aí, todo mundo me falando, mas o que você acha que pode causar depressão pós-parto, né? Esse caso que me procurou. Ana, eu tive depressão pós-parto no primeiro filho.
sim, ela tem uma grande chance ou uma maior vulnerabilidade, uma maior probabilidade de ter um segundo filho, tá? Ela vai ter no segundo filho depressão pós-parto? Se a gente tratar antes, a chance diminui muito, ok? Mulheres que têm histórico de depressão, então também são mulheres que estão mais propensas a ter uma depressão pós-parto. Lembre-se, é um ponto que eu trago muito para os meus alunos. O puerpério, o momento pós-parto é um dos momentos de maior vulnerabilidade para adoecimento psíquico da vida da mulher. Mulheres que nunca adoeceram, nunca tiveram, elas têm 40% a mais de ter um surto no momento do pós-parto, tá? Então, é um momento de grande vulnerabilidade, por vários motivos. Eu poderia falar hormonal, mas eu estaria pecando, tá? Não é só hormonal. A gente tem uma infinidade de questões socioculturais que vão influenciar essa vulnerabilidade enorme na mulher. E sem dúvida, a gente tem uma montanha-russa aí hormonal. Há muitas mudanças e que vão favorecer sem dúvida, tá? Mas a gente sabe que não é só isso. Um dos pontos que eu trago como maior enlouquecedor para as mulheres é a privação do sono, gente. Por isso que eu disse para vocês que a gente precisa se atentar ao sono. Não tanto para o diagnóstico, porque a gente fica em dúvida sobre esse diagnóstico. Mas a privação do sono, ela é algo que as mulheres passam, tá? Geralmente elas estão privando do sono, elas estão solitárias e estão ali num pós-parto muito exaustas, muito cansadas, tá? Então, há uma questão aí que por si só já é um fator de risco para adoecimento, tá? Mas por que umas adoecem e outras não? É isso. Então a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo que tem privação de sono, que tem estresse, não. Mas se eu sou uma mulher que tem um histórico de depressão pós-parto, eu já vou entrar com uma forma preventiva com essa família e conversar numa segunda gestação. E aí, família ou psiquiatra, até que ponto essa mulher pode ficar privada do sono, tá? Vamos pensar sobre essa amamentação, né? Outro ponto, gente, que assim, é algo que não está no manual, é algo que não está nos livros, mas que eu falo muito com meus alunos. Eu encontro, praticamente 90% das mulheres que eu atendo com depressão pós-parto, elas têm como principal problema a amamentação. E as expectativas em relação à amamentação, as cobranças relativas à amamentação, o não dar conta, a idealização. Eu pensava que era de um jeito, mas não é. Dói, eu não dou conta, eu sou menos mãe porque eu não amamento. E se eu der fórmula, o que vai acontecer comigo? Então a gente tem que trabalhar isso antes, tá? O que é a amamentação, trazer dados reais, isso é muito importante, porque chega na amamentação, trava e para tudo. E aí vem os pais, os familiares, as avós, procurar e falar, Ana, ela não tá amamentando, o que vai acontecer, tá? Então, a gente tem que conversar sobre isso, certo? Então, assim, falta de suporte do parceiro, de familiares, problemas financeiros, não ter quem cuide da criança, tudo isso é um fator de risco muito grande também para adoecimento, tá? Fatores estressantes de vida, né? Então, algum evento de vida, por exemplo, teve uma separação, alguém morreu, ou parceiro com depressão, viu, gente? Quando a gente convive com um parceiro com depressão, a gente também é um fator de risco, né? Para o adoecimento. E, enfim, mas isso por si só não é um fator desencadeante. A gente está falando de uma infinidade de quadros. E aí eu quero trazer para vocês um ponto que é complicações obstétricas, estresse no parto, violência obstétrica. A violência obstétrica, ela vai ser fator de risco para todas as patologias que eu falo no curso. Tá, gente? Tudo que vocês forem me ouvir falar. Tem um módulo que eu pessoalmente gosto muito dele, que é que a gente fala dos transtornos associados ao estresse e aos estressores. E eu trago o TEPT pós-parto, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que ocorre após o parto. E chama muita atenção, gente, o impacto disso, o sofrimento disso e o quanto a gente não fala sobre isso, né? Então, as mulheres, elas adoecem de uma forma muito silenciosa e que ninguém fala, ninguém percebe, ninguém valida,
né? Então, quando a gente chega com essa mulher com a depressão pós-parto e a gente fala para ela que, olha, você tá adoecida com razão, porque tem isso, acontece isso, outras mulheres já passaram por isso. E você não tá assim porque você quer, tá? É uma doença. E a gente vai tratar e você vai melhorar, tá? Então, assim, a gente precisa já trazer essa ideia, né? De que é algo que não é da vontade dela. Porque a frase que eu mais escuto poxa, mas eu desejei tanto esse bebê. Por que agora eu tô desse jeito, né? Eu queria muito ter esse bebê, agora eu tô rejeitando o bebê. Aí eu tenho que trazer todo um conceito lá antigo de exaustão, de sobrecarga de tarefas, de expectativa, gente. O que é uma boa mãe pra você? Por que eu tenho que ser a mãe perfeita? Por que eu tenho que ter o parto mais lindo do mundo? Por que eu preciso... por que eu acredito que eu já vou sair do hospital já amamentando e vai ser tudo lindo? Gente, amamentar dói, tá? Eu acho que, pra mim, foi um dos maiores complicadores. Eu amamentei meus 3 filhos, mas foi sofrido, tá? Mas ninguém me contou que era doído, não, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer que é muito importante, que tem um momento de adaptação, mas que depois tem que ser prazeroso para os dois, para o bebê e para a criança, né? Enfim, aqui dá pra gente falar, acho que eu daria uma aula sobre amamentação. Sou favorável à amamentação, muita gente me questiona, tá? Mas eu sou muito mais favorável a um bom vínculo e à saúde mental materna, que eu acredito que no pós-parto, essa vinculação com a criança, ela é muito mais fácil de resgatar se a gente não tiver muita cobrança com essa mãe, tá? Então, no tratamento, eu tento deixar, às vezes, a amamentação de uma forma mais leve, menos obrigatória, pra gente resgatar essa mulher, para que ela possa dormir, para que ela possa se reestruturar. E depois, gente, a maioria retoma a amamentação de uma forma mais prazerosa e tudo caminha tudo bem, tá bom? Alguns pontos importantes que eu trago para vocês, assim, em relação ao impacto na criança. E aí é um problema que eu falo para os alunos, assim, a gente fica numa situação muito complicada quando a gente fala, porque a gente não quer gerar mais culpa nas mães, né? Aliás, pessoal, é um cuidado que a gente tem que ter. Nós profissionais que cuidam de mães, profissionais da perinatalidade, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não gere mais culpa, porque muitas vezes a gente está falando numa condição de privilégio, né? E eu não sei a realidade daquela mãe. Então eu preciso que a gente realmente reflita antes de qualquer comentário, antes de qualquer interferência, para que a gente não cometa violência com essas mulheres. E as mulheres, elas sofrem violência o tempo inteiro, né? Então, quando eu sou atendida por um profissional que não entende esse universo materno, isso é adoecedor, né? E isso é violento, isso é agressão. Então, quando eu tô dizendo pra vocês, nós temos muita coisa para aprender, tá? Então, quando eu vou falar sobre o impacto da depressão pós-parto na criança, sim, gente, tem um impacto, tá? Tem na interação mãe-bebê, as crianças, elas vão apresentar mais expressões negativas que positivas. Isso eu tô dizendo nos estudos que eles trazem pra gente, né? Há menos interação face a face. Tem um impacto em relação o bebê, alguns estudos, ele vai trazer que o bebê, filho de uma mãe com depressão pós-parto, ele vai exprimir menos afeto positivo e mais afeto negativo, ele vai distanciar mais o olhar, tá? Ele vai demorar um pouquinho mais para ter vocalizações, apresenta mais protestos, chora mais, é mais irritado, tem menos expressão de interesse, enfim, pode ter mais problemas com a alimentação, com sono. Alguns estudos ainda ousam trazer que há até uma possibilidade de retardo motor, tá? Dificuldade para locomoção. Sim, nós sabemos que sim, que há uma infinidade de impacto, tá? Na depressão pós-parto.
Por isso que a gente trabalha com prevenção, a gente trabalha com campanhas para que isso seja algo que o SUS implemente, né, um tratamento, uma identificação. Nós temos escalas, gente. Eu tenho um curso do PHQ9, que é uma escala que vocês podem aprender super fácil, foi validado no meu mestrado, e vocês podem aplicar, identificar na mulher em qualquer etapa da vida dela, identificar a depressão, identificar precocemente e não deixar que esse tipo de adoecimento ocorra, tá? Então, assim, quanto mais grave, quanto mais persistente for essa depressão pós-parto na mulher, maior o impacto para a criança, tá? Maior o impacto para a psicose, para suicídio, para infanticídio. Então, sim, é um quadro muito grave, certo? Então, assim, nós vamos conversar com essa mulher no sentido de amenizar, então a gente vai ter que estar sempre com a família, tá? Claro que é muito mais grave quando a gente vê uma mãe solo, mas aí a gente vai tentar trabalhar como eu vou resgatar essa rede de apoio, tá? Nem que seja uma rede de apoio paga ou da prefeitura, como a gente vai tentar ver naquele contexto. Então, a gente vai conversar sobre como a gente vai tratar e como a gente vai melhorar e amenizar esse impacto, certo? Então, as causas, elas são multicausais, tá? Como a gente falou. O tratamento, gente, ele é muitas vezes medicamentoso, tá? Eu sempre recorro a psiquiatras que eu tenho certeza que entendem sobre a maternidade, sobre as mães, que têm um cuidado com a amamentação, que sabem dizer qual é o tratamento seguro, a medicação segura, tá? Então, a gente tem esse cuidado. E aí, muitas vezes o tratamento é medicamentoso, a medicação ajuda muito, tá? E a terapia eu costumo fazer, assim, não dá para ser uma vez por semana, a gente muitas vezes tem que ir até a mãe, a gente tem que fazer visita domiciliar ou visita hospitalar, a gente faz atendimento com família, tá? Então, o tratamento é algo bem, assim, intenso, tá? A gente tem que fazer um trabalho muito intenso no começo. Na medida do possível, se essa mulher tem condição, ela tem apoio, ela pode estar utilizando outros recursos também, né? Claro, gente, alimentação saudável, se ela conseguir sair um pouquinho de casa, tomar um sol, dar um passeio, a gente vai tentando resgatar isso. A gente tem um resultado muito bom quando a gente consegue trazer família, tá? Para tratar junto, explicar. A partir do momento que a família, gente, compreende o que é a depressão pós-parto e para de culpar aquela mulher porque ela não tá amamentando e não tá dando a atenção que ela devia para aquela criança, gente, já é 50% do trabalho do tratamento, tá? Então, eliminar as culpas, eliminar os julgamentos já ajuda muito. Então, enfim, pessoal, a gente tem muito assunto aí para conversar, né, sobre a depressão pós-parto, sobre o que causa, sobre todos esses assuntos, e que a gente vai trabalhar no nosso curso de formação em psicopatologia e saúde mental materna. A gente está na nossa segunda turma e lá a gente vai poder conversar com muito mais detalhes sobre todos os quadros, sobre a psicose corporal, que é algo que todo mundo me pergunta muito, que tem muita dúvida, né? O transtorno bipolar também, né? Pra gente diferenciar, tá? E as mulheres que já têm transtorno bipolar, têm depressão pós-parto, elas já podem entrar em mania logo no pós-parto. Então, tudo isso a gente conversa e a gente discute no nosso curso, tá? Eu vou deixar aberta perguntas. Quem quiser, escreva nos comentários todas as perguntas que vocês tiverem, que será um prazer muito grande voltar e conversar com vocês e tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada!